Olá, tudo bem? Sempre me perguntam como utilizar o componente câmera do Power Apps. Para isso é muito simples, basta clicar no componente, arrastar na tela e clicar no botão executar. Mas e para salvar e visualizar essa foto? Nesse vídeo, mostrarei como utilizar o componente câmera dentro da sua aplicação. Não somente para habilitar, mas para salvar e visualizar a sua foto. E dando continuidade aqui no Power Apps, esse exemplo é um exemplo um pouquinho mais difícil, tá? Porque esse exemplo ele envolve Power Apps e Power Automate, alguns recursos diferentes dentro do Power Automate e dentro do Power Apps também, tá? Eu vou rodar a aplicação só para eu poder fechar essa tela, que eu estou usando o mesmo exemplo lá do pop-up que eu usei no vídeo passado, tá bom? Então eu vou clicar no não aqui só para ele fechar o pop-up. E o que acontece nesse exemplo? Então, no momento que eu clicar na foto, por exemplo, o que ele faz? Ele pega o conteúdo da foto, vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Da câmera, né? Então, os componentes que eu estou usando, o componente câmera e também um componente image aqui, tá? Então, cliquei na câmera, eu vou atualizar uma variável chamada varPhoto com o conteúdo da propriedade foto do próprio componente. Então, self. O próprio componente aqui, eu armazenei as informações dentro dessa variável foto, tá? Com update context aqui. E nesse image, o que eu fiz? Aqui na propriedade image dele, eu coloquei o varPhoto que foi utilizado aqui nesse câmera, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é isso, colocar dois componentes, um componente câmera e outro componente image, tá? A segunda coisa que a gente tem que fazer agora lembrando que a gente vai salvar essa imagem numa biblioteca de documento do SharePoint, tá bom? E o conteúdo, o endereço dessa imagem, a gente vai salvar na lista, que é a mesma lista usada para salvar as informações do usuário aqui. Então tem dois lugares que a gente salva as informações da foto. Um é dentro de uma biblioteca de documento do SharePoint e o outro é atualizando a lista dos usuários, tá? Então, entrando aqui no SharePoint, a gente tem os usuários que foram criados, tá? E eu quero salvar as informações nessa biblioteca aqui, que é a biblioteca foto usuário. Então, dois lugares, o usuário e o outro é foto usuário. Então aqui não tem nada, né? E o que a gente vai fazer? E quem que faz todo esse trabalho pra gente? Quem que grava essas informações dentro dessa biblioteca e dentro dessa lista? É o Power Automate, tá? Para mostrar para vocês como funciona e voltando também, lembrando, né? Quem vai disparar a ação, se eu segurar o Alt aqui, apertar o salvar, ele simula que a minha aplicação está rodando, né? Então eu aperto o Alt, seguro o Alt e clico no botão, ele simula que a minha aplicação está rodando, mas ela não está rodando, tá bom? Então quem vai executar essa tarefa é esse cara sim aqui, lembram lá do vídeo passado? Então se eu puxar um pouquinho aqui, repare que esse botão ele está chamando uma ação lá do meu Power Automate, então com esse nome aqui, tá bom? Então esse nome é o nome da minha ação do Power Automate. Como eu faço para um botão do SharePoint chamar uma ação do Power Automate? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou fechar aqui, tá? Vou fechar aqui de novo, e eu vou simular o clique aqui do fechar. Eu vou criar aqui para vocês um botão aleatório, tá bom? Então, eu vou clicar aqui no mais, vou colocar um botão, tá bom? Um botão na minha tela. Botar com qualquer nome, só para mostrar para vocês, tá bom? E como eu faço para colocar uma ação nesse botão aí, uma ação lá do Power Automate? Simples, eu clico no botão, qualquer objeto que tenha um onSelect eu consigo fazer isso, então a gente vai clicar na ação e vai clicar aqui no Power Automate. E clicando no Power Automate, eu vou clicar no botão, esperar ele carregar aqui, né? Vou esperar um pouquinho, ele carregar, espero que ele não trave, tá bom? Isso é normal. Ótimo, eu vou clicar no botão aqui, ó, criar um novo fluxo. Então, clicando no botão criar novo fluxo,
eu vou criar um fluxo do zero dentro do Power Automate. Vale lembrar também que eu quero que uma ação do Power Apps rode o meu Power Automate. Como eu faço isso? Pode clicar no botão criar aqui, tá? No botão criar. Eu vou clicar um instantâneo aqui, pode ser qualquer tipo. Eu vou ignorar, tá? Vou ignorar, depois eu coloco o nome para ele. Só para poder abrir a telinha para mim. Então, lembrando que é o meu Power Automate, desculpa, o meu Power Apps que dispara uma ação no meu Power Automate. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a ação do Power Apps aqui. Então, cliquei em ação do Power Apps, cliquei nele, tá? E a partir daí eu começo a criar o meu Power Automate com base em uma ação do SharePoint, desculpa, do Power Apps. Então, com base numa ação do Power Apps, eu começo a criar as minhas ações no Power Automate. Para facilitar a nossa vida e não ficar desenvolvendo tudo do zero, então, eu criei já um fluxo, tá bom? Com o processo completo, mas para quem nunca viu, Power Automate, clica aqui em nova etapa e já começa a criar os fluxos. Então, para facilitar a nossa vida, tem um Power Automate aqui completo com todas as informações, tá bom? Então, para gravar uma informação aqui dentro do meu Power Apps, o meu Power Apps precisa mandar uma ação de JSON para mim aqui, tá? Então, precisa mandar um JSON com as informações da foto em formato string. Então, isso a gente está ensinando como cria como salva, né, a foto, porém vai ter que usar um JSON para poder fazer isso daí, tá bom? Outra coisa legal também é que para eu receber esse JSON, eu só estou passando um parâmetro que é foto e do tipo string. E todo JSON ele precisa de um esquema. Ah, mas eu não sei como faz para criar um esquema no JSON. Não tem problema, você clica aqui, ó, gerar usando a amostra. Você clica, a única coisa que você vai fazer é abrir chaves, fechar chaves, tá? Colocar o nome do seu parâmetro e você pode colocar também o nome do parâmetro, entre aspas, 2 pontos, e pode colocar qualquer letra aqui. Se você colocar um número, por exemplo, ele vai identificar que aquele parâmetro que você está passando é do tipo número. Se você passar, entre aspas, escrever qualquer coisa, ele vai entender que aquele parâmetro que você está passando é um parâmetro do tipo string, tá? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, vou colocar número, escrever número aqui, o nome do valor, por exemplo. Valor, opa, aqui é vírgula, tá? Valor 2.0, por exemplo. Então, ele vai entender que essa variável aqui é do tipo numérica e vai colocar para mim string, tá? Então vou voltar aqui no gerar, vou apagar, tá bom? Ele já apagou, então ele configurou a minha JSON aqui, o parâmetro de recebimento. No próximo passo que eu vou fazer, no momento que eu recebi essa informação JSON lá do Power Apps, que vai ser a minha string da minha foto, tá? Convertida em binária, depois vou mostrar para vocês como faz, tá? Eu vou criar o arquivo. Primeiro, esse arquivo vai ser criado dentro de uma biblioteca, tá? Então, lembra que eu falei que tem uma biblioteca chamada Foto Usuário, que é essa biblioteca aqui, biblioteca de documento, foto usuário, exatamente o que eu estou passando. Então, no momento que vocês criem uma ação aqui no SharePoint, tá? Criar arquivo, vocês passam o nome do site de vocês, colocam o nome da biblioteca, colocam o nome do arquivo que vocês querem, tá? O que foi colocado aqui é um arquivo, foi colocado uma data só para não ter arquivos duplicados, dado, minutos, segundos, tá bom? Só para não ter o problema de mandar um arquivo e sobrescrever aquele arquivo. Pra gente não importa muito o número do arquivo, né? O nome do arquivo. Por quê? Porque esse arquivo vai estar ligado diretamente a uma lista lá do SharePoint, tá? Então o usuário, a gente não vai entrar dentro da biblioteca para visualizar a foto, vai visualizar através da aplicação direto, tá bom? E outra coisa legal aqui, que foi usado o conteúdo do arquivo. Para a gente salvar o conteúdo desse arquivo na biblioteca do SharePoint, como é que a gente faz? Eu vou dar um clique aqui, ele vai aparecer pra gente o formato que foi criado. Então,
foi transformado o formato data URI aqui para um formato binário, tá? Então foi colocado uma configuração do body, que é exatamente o body aqui do meu JSON, tá? Passando o parâmetro do meu JSON. Então eu chamei o JSON, passei o parâmetro, que é o parâmetro foto, e eu converti ele em binário para gravar o arquivo no conteúdo do arquivo. Então, basicamente o que vocês vão fazer é copiar, tá? Essa informação que eu coloquei aqui e colocar dentro do JSON. Colocando dentro do conteúdo do arquivo. Vale lembrar também que todo esse exemplo que eu estou passando eu vou colocar lá no repositório de dados do GitHub, tá bom? Então, na descrição do vídeo tem o endereço do repositório e vamos continuar aqui. E a próxima coisa que a gente vai fazer é atualizar os dados do usuário. Aonde? Aqui na minha lista do SharePoint, tá? Então eu vou salvar o usuário e vou salvar a URL que foi salva desse usuário, dessa foto, né? Aqui na biblioteca, tudo bem? Então, voltando aqui, eu passo o nome da lista e passo o ID do meu item que foi salvo, tá? Isso é muito importante. Lembra que um parâmetro que foi pedido é o parâmetro do meu JSON, que é o endereço, que é o formato da minha foto. Outro parâmetro que eu estou pedindo aqui lembra que eu estou usando um atualizar item do usuário? Eu estou perguntando qual é o ID desse usuário aqui, ok? Para eu poder fazer a atualização, tudo bem? Então, é isso que eu vou fazer. Vou pegar o ID do usuário para poder fazer a atualização, porque senão, se eu não coloco isso daqui, ele vai atualizar a foto para todo mundo, tá? E não é isso que a gente quer atualizar com o ID que eu estou trabalhando naquele momento, por isso que eu fiz isso. E como que é feito isso? Sempre quando eu clico no SharePoint, eu posso perguntar para o SharePoint para ele colocar mais um parâmetro, tudo bem? Então, eu venho no SharePoint, clico no ver mais aqui, e eu pergunto para o SharePoint. Então, cliquei em qualquer lugar, e aí eu clico no perguntar para o SharePoint. No momento que eu faço isso, o SharePoint ele cria mais um parâmetro de entrada, desculpa, o Power Apps cria mais um parâmetro de entrada para eu inserir dentro daqui do meu comando que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, recapitulando, falando mais uma vez, eu posso pedir para o Power Apps, para o Power Automate aqui no caso, criar novos parâmetros para o Power Apps. E aí, no momento que eu for chamar aqui o componente do Power Automate, no caso o Power Automate direto, né? Ele deixa obrigatório, deixa obrigatoriamente esse campo para eu poder preencher, tá? E aí o próximo passo que eu vou fazer é colocar o caminho da foto. Onde é o caminho dessa foto? O caminho dessa foto é esse cara aqui, ó. Tá bom? Essa biblioteca de documento. Então, voltando aqui, então eu preencho a biblioteca de documento e preencho o caminho que foi salvo a minha foto nesta etapa de criação do arquivo. Com isso, eu tenho todo o caminho completo do local onde a minha foto foi salva, sendo o nome do site, tá? E também o nome do caminho da foto que foi criada, que é foto usuário barra o nome do arquivo, tá bom? Então, voltando, é bem complexo isso daqui, então para facilitar a vida de vocês, eu vou deixar esse projeto já salvo, tá? E vocês podem baixar quando vocês quiserem, lá no GitHub, mais uma vez. E voltando aqui na aplicação, então, o que foi feito deixa eu fechar esse botão que eu não vou usar mais. Eu vou simular aqui o botão salvar, né? E eu vou clicar aqui no botão sim para a gente ver o código, como que foi feito esse código. Agora vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Então, depois que eu adicionei, que eu mostrei para vocês aquela etapa do salvar aqui dentro do SharePoint, que eu fiz com o exemplo do botão, né? Depois cliquei em ações e escolhi o meu Power Automate que vai ser executado. Depois que vocês fizerem isso, vocês têm que fazer o quê? Fazer
o patch, né? O comando patch para poder salvar, tá? Esse comando patch ele tem uma característica diferente. Eu vou, antes de fazer o patch, eu quero que ele pegue a minha estrutura completa da minha lista aqui, o usuário, tá? Eu quero que ele pegue a estrutura completa. E como eu faço isso? Através do default. Então, se eu não uso esse default, ele não pega todos os campos do SharePoint. Eu não sei se vocês sabem que esses campos que eu estou visualizando aqui são os campos da minha view, né? Porém, aqui no SharePoint ele tem vários tipos de campo, data de modificação, quem criou, o ID, tá? E se eu uso esse comando aqui, default, eu consigo pegar a minha estrutura completa da minha lista do SharePoint. E o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse patch aqui, salvando somente esses campos, tá? Porém, eu estou gravando e pedindo para ele gravar numa variável, tá? Uma variável chamada varPatch, a estrutura que foi salva, tá? Isso é muito importante. Então, gravei, usei o patch e o meu update context está gravando a estrutura completa desses itens que foram gravados. E é aqui que eu estou fazendo aquela mágica. Lembra que tinha dois parâmetros aqui dentro do meu JSON? Sendo o primeiro o próprio JSON passando a foto e o segundo sendo o ID do item que eu quero gravar? É aqui que eu vou passar esse ID por parâmetro. Então, o primeiro, eu chamei o meu Power Automate, tá? Eu dei um run no meu Power Automate e no momento que eu coloquei abre parênteses, ele vai chamar o primeiro parâmetro. E eu tenho que transformar esse parâmetro em JSON, né? Então, coloquei JSON, abre parênteses, e aí eu coloquei o parâmetro da foto. Quem que é esse parâmetro da foto? O parâmetro da foto é aquele parâmetro que foi criado lá atrás, que eu mostrei para vocês, que ele salva nesse elemento aqui, tá? Então vamos voltar novamente aqui. Então, eu passei o primeiro parâmetro, que é a minha foto, converti ela em JSON, coloquei aqui, coloquei a foto e agora estou convertendo ela em JSON, formato, né? Em formato binário. E em seguida, eu coloquei ponto e vírgula, eu tenho que passar o meu segundo parâmetro, que é o meu atualiza item, tá? E quem que é o atualiza item? É o ID desse varPatch aqui, tá? Lembra que eu falei que quando ele salva a estrutura completa e também tem campos que ele não mostra pra gente, porém ele salva? No caso aqui eu estou usando o ID, tá? Eu podia ter usado o criado por, o campo que vocês quisessem lá da estrutura do SharePoint. Então eu peguei essa variável varPatch aqui e coloquei o varPatch.id. Ele já me trouxe o ID do elemento que foi salvo, tá? Então, e em seguida, depois que foi feito tudo isso aí, eu dou um reset em todos os campos que foram escritos, dou um reset no meu varPhoto e, por último, eu chamo o botão pop-up não aqui, né? Que lá no último vídeo eu mostrei para vocês o que o pop-up não faz, basicamente. Ele atualiza o pop-up para false, tá? Então vamos rodar a aplicação. Esse exemplo é um exemplo bem complexo de se entender, mas é legal para vocês entenderem que é possível salvar uma foto dentro de uma biblioteca de documento do SharePoint e também atualizar esse item, a foto, né? Atualizar o registro da foto lá na minha lista do SharePoint. Então, vamos rodar a aplicação. Eu vou clicar aqui em não, né? E eu tenho uma foto aqui, então vamos lá tirar outra foto. Tirei outra foto, vou colocar o meu nome, vou colocar outro nome aqui, José Lima, vou colocar aqui São Paulo, Estado SP, Brasil, tá? Vou clicar no botão salvar. Quer salvar o registro? Quero salvar o registro. Ele tá rodando um Power Automate, tá? Então rodou o Power Automate, eu consigo visualizar a informação que foi salva. Eu poderia trazer o caminho do item aqui também, não tem problema nenhum, tá? Se eu quisesse, eu poderia trazer o caminho aqui. E vamos lá ver se ele salvou esse registro. Olha aqui, ó. Ele já rodou o Power Automate e já salvou a informação para mim aqui dentro da biblioteca de documentos do SharePoint. Então vamos dar um clique nesse cara, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó, minha foto aí.
Então, carregou a minha foto, bonitinha, e o usuário também foi salvo. Deixa eu dar uma atualizada aqui, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui. E foi salvo também com o caminho da biblioteca de documentos do SharePoint. Então, mais uma vez, não esqueçam de fazer os comentários. Eu sei que esse exemplo foi um exemplo bem difícil, um exemplo longo, tá? Não é tão bom ficar fazendo exemplos longos, tá bom? Então, coloquem os comentários aqui embaixo. Não esqueçam de clicar no sininho para receber as notificações. E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que ajuda bastante a continuidade no desenvolvimento de novos vídeos, tá bom? E é isso aí, até mais e fui!